Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O que somos nós? Nessa segunda parte do relato do Paulo César, ele conta pra gente sobre a experiência de quase morte que uma conhecida sua teve, onde, segundo ela, ele, Paulo César, teve uma participação importante. Esse é o primeiro relato desse tipo que nós conhecemos, onde uma pessoa fica sabendo que participou da experiência de quase morte de outra pessoa. E isso fez todo sentido para ele. Vamos ver por quê? Paulo César, e depois dessa experiência, aconteceu alguma coisa que tenha chamado a sua atenção de lá para cá? Pronto, aconteceu. Foi um outro fato, que eu considero que é um EQM também, só que esse eu não me lembro do processo em si, eu só tenho o retorno de quem teve a EQM. Ah, de quem teve a EQM. Então, você está envolvido, foi uma experiência com uma EQM de outra pessoa, é isso? EQM de outra pessoa. Uma EQM de outra pessoa. Eu liguei para uma amiga e pedi, ela conseguiu a data aproximada lá, que foi em setembro de 2009. A minha primeira EQM foi em dezembro, dia 18 de dezembro de 2000, que eu tive um infarto, uma parada, e a minha primeira EQM. Essa segunda foi aproximadamente no mês de setembro de 2009. Eu trabalho no INCRA e tinha uma amiga chamada, uma colega de trabalho, na verdade, eu não tinha muita intimidade com ela. Passava, dava bom dia, às vezes ia prestar conta de diárias, passagens, que é comum no serviço público, e falava com ela. Eu não me lembro o nome dela, não sei o nome dela, o apelido dela é Mentinha. Um dia, eu nem sabia que a Mentinha estava doente, eu não sabia. Um dia, eu estava trabalhando, e quando foi próximo de meio-dia, comecei a passar mal. Era tipo febre, fiquei febril. Eu era casado com a Solange, que foi minha segunda esposa, casado com a Solange, e a Solange, colega minha lá da repartição também, lá do mesmo órgão, e Solange, eu vou para casa, que eu não estou bem, e eu vou ver se eu tomo um chá, um desses chás Vick Pirenes da vida, e vou me aquietar. Eu acho que eu já falei. Quando eu estou doente, eu quero dormir. Eu acho que dormindo o meu corpo vai ter condição de reagir sem eu estar ligado com os problemas do mundo. E ela disse, então vá. Eu fui para casa, cheguei em casa, eu tomei o chá e medi a minha temperatura, porque eu estava febril, e deu 40 graus. Não foi 39,9, deu 40 graus. Eu tinha tomado um chá, tomei um banho morno, me embrulhei todo, digo, vou dormir, se eu não tiver a convulsão, eu melhoro. E eu tremia muito, e eu dormi. Quando foi à tarde, acho que 4 horas, 5 horas da tarde, eu acordei como se eu nunca tivesse tido febre ou tivesse tido mal-estar. Acordei completamente bem de quem tinha tido 40 graus de febre. E os 40 graus eu registrei na minha cabeça, eu medi no termômetro, 40 graus de febre. Pronto, isso foi na sexta-feira, final de semana não senti mais nada, como se eu nunca tivesse tido essa febre. Quando foi na segunda-feira que eu fui trabalhar, uma outra amiga, por nome Denise, a Denise eu conheço o nome dela, Denise Aragão, porque ela nem porque era chefe, porque ela que era mais próxima, o sobrenome dela era comum. A Denise chegou e disse, Paulo, você sabia que a Mentinha está doente? Eu digo, não sabia. Pois é, a Mentinha está doente, eu fui visitá-la no domingo, e ela só falava no seu nome. Ela só falava, o PC aqui, PC ali. Eu digo, pois eu vou visitá-la. É uma pessoa boa, que eu sabia, não sou próximo, mas alguma coisa dizia, vá visitar a Mentinha. E eu fui para o hospital. O hospital é o hospital
Monte Clínico, em Fortaleza. Cheguei, me identifiquei, perguntei pelo nome dela, na época eu sabia o nome dela, não sei mais. E a pessoa disse, quarto tal. Eu fui. Não, a Denise tinha me dito, já era para o quarto, eu vou visitar a paciente no quarto tal. Quando eu cheguei, que eu entrei, estava a Mentinha e a irmã dela. Ela sentada na maca na cama do apartamento, e a irmã dela que acompanhava ela. E a Mentinha sorriu para mim e eu sorri para ela. Eu me aproximei e disse, e aí, Mentinha, como é que foi? Você morreu? Não sei de onde veio isso. Na hora que ela sorriu para mim e eu retornei, eu senti que a Mentinha tinha morrido. Eu senti que a Mentinha tinha passado por uma experiência como eu passei. Do nada você falou isso? Quando abri a porta, que eu a vi, ela me viu, ela sorriu, eu sorri, eu perguntei, e aí, você morreu? E ela disse, aí ela sorriu, eu me aproximei, ela disse, morri, Paulo. PC, né? Morri, PC. E você estava lá, aí eu voltei. Você pediu para eu voltar. Aí quando foi, Mentinha? Ela disse, eu fiz uma cirurgia na sexta-feira e na sala de cirurgia eu tive uma parada cardíaca. A Mentinha foi reanimada na sexta-feira, quando eu estava com 40 graus de febre e fiquei inconsciente. Depois a Mentinha veio a falecer. Mas ela foi que disse que me viu. Eu não me lembro de tê-la visto. Eu tive, como eu falei, eu tive a febre alta e eu apaguei. Era como se eu tivesse levado uma pancada na minha cabeça. Eu apaguei. Mas a Mentinha disse que ela havia morrido e que eu tinha pedido para ela voltar. Que eu estava lá. Eu me lembro das presenças que eu sentia. Nesse momento, quando você estava no quarto com a Mentinha, você voltou a se lembrar desses... Não, eu me lembrei agora. Me lembrei que eu sentia que tinha alguém me olhando. Eu não sabia quem era. E a Mentinha, quando ela disse que eu pedi ela para ela não morrer, para ela voltar, eu me lembrei que eu, do mesmo modo, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas que eu não estava em mim lá, eu estava capotado, eu estava totalmente sem consciência, eu estava com febre e tinha dormido e não sonhei nada. E quando eu voltei bem. Tem uma diferença, né? As presenças, aqueles dois homens, você pensou que talvez um fosse seu pai, o outro fosse um amigo seu, os dois falecidos. Você está vivo aqui e participou de uma EQM da Mentinha. Mas eu tive a minha EQM em algum momento, né? Em algum momento. Você está achando que enquanto você estava em febre, você teria tido uma segunda EQM, é isso? Eu acho isso. Só que eu não me lembro dessa EQM. E talvez eu seja quase morte. Talvez eu precisava me desligar desse corpo material. Não dá para eu ir lá materialmente. Eu não estava na sala de cirurgia com ela. Eu não estava na sala de cirurgia com a Mentinha para pedir para ela não morrer. Há uma série de relatos em que a pessoa resolve voltar porque ela enxerga a filha, por exemplo, e a filha está viva, e ela enxerga a filha. É interessante no seu relato que você está fazendo o papel dessa filha que é mostrada para a pessoa para que ela queira voltar. Qual a leitura que você faz hoje? Mudou em algum aspecto essa sua percepção do que aconteceu na EQM da Mentinha, na sua participação dela? Eu praticamente não penso nela, porque é como eu falei, eu não vivi ela consciente. Eu tinha o testemunho da Mentinha, eu não vivi consciente.
eu tinha me desligado, eu estava muito febril, dormia, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de eu ter participado disso. Mas é muito interessante você ter entrado no quarto dela e ter perguntado algo que, vamos dizer assim, não é exatamente muito normal, né? Se perguntar, e aí, morreu? Eu sabia que ela havia morrido, que ela tinha tido um EQM. Eu sabia, eu não sei como eu sabia, mas eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu sabia. Ela estava com a irmã, não sei se a irmã dela está viva ainda. Não, é como eu lhe falei, não tenho qualquer contato, não era uma pessoa dos meus contatos. Como é que você hoje, depois de todas essas experiências, você entende a consciência? Falando dessa experiência que eu falei agora, de repente, quem sabe se quando eu tive a minha EQM, a figura feminina não era a mentinha, tendo a EQM dela, e os dois estavam tendo a EQM, só que o tempo da EQM dela era lá no futuro, 9 anos depois. O tempo, nessa dimensão, vou chamar de dimensão, não é o mesmo tempo que a gente vive aqui no material. O seu relato ele tem 2 aspectos extremamente interessantes e raros, para não dizer, na verdade, é a primeira vez que eu me deparo com isso, que é aquela visão com um gap de tempo. Você está vendo aqui uma coisa que acabou de acontecer e você ter participado de outra EQM, que tem várias EQMs em que a pessoa relata assim, da pessoa de um ser de luz ter trazido pela mão a filha, porque ela não se lembrava que tinha uma filha, né? Então, a filha está viva, a filha participou da EQM dela, mas eu nunca falei com a filha. A gente até hoje sempre soube disso a partir do ponto de vista da pessoa que passou da EQM. Então, isso que você está falando é muito interessante, porque eu nunca li em nenhum livro. No começo, acho que até nos primeiros 10 anos, quase todo ano eu tinha cartaz, eu chorava, eu sentia as dores do meu luto, do luto de me perder. Porque, para mim, e é o que eu sempre digo, gente, não existe a pior dor do mundo, é você perder quem mais você ama, que é você mesmo. E às vezes a gente não tem consciência disso. Você sentiu de alguma forma que você poderia já ter estado aqui? Eu acho que a consciência tem laços muito fortes com a existência. A existência é material, a existência é física, é matéria, é energia, né? A existência é energia. A consciência, ela tem laços muito fortes. Eu acho que quando eu senti que eu ia perder esses laços, né, eu senti dor. Senti muita dor. Não vou dizer que eu acredite nisso ou aquilo. Na verdade, eu não consigo ainda, né, eu não tenho uma certeza. Seria muita arrogância ter certeza disso. Hoje você percebe a consciência como sendo algo que independe do corpo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente é só um invólucro. Essa coisa material é só um invólucro de algo. E eu não estou falando de inteligência, de capacidade de criar, de raciocinar, não. Eu falo daquela condição de sentir-se vivo, algo. Né? Eu entendo consciência como a capacidade de você se sentir algo. Você é algo. Né? E você é algo definido, você é algo que cabeça, perna, porque eu estou nessa matéria aqui. Mas eu tenho essa definição. Né? Agora, quando eu me senti que eu estava sendo extinto, era isso, essa física, essa relação que eu tenho com essa coisa física aqui. Né? Não deu tempo de eu identificar se eu estava sendo, a minha consciência estava sendo extinta.
mas a minha relação com esse meio físico, ela realmente estava sendo desligada, extinta. Eu não ia ter mais essa relação com esse meio físico. Bem, se eu pensar assim, eu acredito que realmente a consciência ela existe independente e ela está aí, e eu considero que a gente é só um invólucro. Eu acho que nós, humanos, pedra, cachorro, nós, o que for, somos invólucros. Existe realmente algo que eu não posso dizer o que é, mas eu posso dizer que eu senti ser isso. Né? Eu senti ser isso. Ser essa coisa que não está nesse plano físico, em algum momento. Se você gostou da história do Paulo César, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, toca o sininho que é igual a ativar a notificação, daí você fica sabendo sempre que tem vídeo novo, vídeo quentinho, vídeo maravilhoso. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?